Abrimos aqui mais um capítulo da Guerra Traduzida, o programa em que lhe contamos o que diz a imprensa russa e ucraniana. Já está connosco a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana. Boa tarde, André. Hoje começas pelos jornais ucranianos e pela situação em Kharkiv, que se complica. Já tiveram de ser retirados mais de 11 mil residentes. E há, André, aqueles que precisam de sair porque estão acamados ou têm problemas de locomoção e as autoridades não conseguem chegar até eles com a rapidez desejada. Este número foi atualizado hoje pelas autoridades ucranianas. Além de Kharkiv, houve também retirada de pessoas na mesma região, mas na localidade de Chuguiv e Bogodugiv. Nas últimas 24 horas, a Rússia atacou várias vezes estes três distritos do norte da Ucrânia. Ainda há pouco, um artigo do New Voice of Ukraine avançava que foi ouvida uma explosão no centro de Kharkiv e soam os alertas de ataque aéreo desde as 8h30 da manhã. E numa altura em que a Rússia faz avanços quase diários no terreno, Diana, sabe-se hoje que as tropas de Vladimir Putin vão contar com mais soldados, são entre 200 a 300 mil. E é um número a que não se fica, obviamente, indiferente. E isto a juntar ao 500 mil de soldados que já estão em prontidão na fronteira russa com a Ucrânia. Quem admite estes dados é o próprio ministro da Defesa ucraniano. Numa entrevista à Reuters, citada aqui pelo Kyiv Post, o ministro diz que a Ucrânia tem mesmo de mobilizar novos recrutas para facilitar a rotação do pessoal militar. Desde que foi ativada a nova lei da mobilização na Ucrânia, mais de 1 milhão de cidadãos já atualizaram a respectiva documentação. O problema, André, é que muitos deles não têm formação militar, muito menos em contexto de guerra e, portanto, ainda precisam de adquirir esses conhecimentos para serem destacados. Ainda a propósito do exército russo, diz este artigo do Kyiv Post que os soldados avançaram 70 km nos últimos dias e esta pode ser apenas a primeira de várias ofensivas russas durante estes próximos meses de verão. E em França, Emmanuel Macron deu luz verde à Ucrânia para usar armas francesas para atacar a Rússia. O presidente francês destaca que a Ucrânia está em desvantagem, também devido à incapacidade de neutralizar os mísseis que são disparados de bases localizadas na Rússia. Macron diz que isso tem de mudar, mas não vale tudo. Le sol ukrainien est attaqué, de fait, depuis des bases qui sont en Russie. O solo ucraniano está a ser atacado a partir de bases na Rússia. Como é que explicamos, então, aos ucranianos para protegerem essas cidades sem a permissão de atingirem o ponto de onde os mísseis são disparados? Por isso, devemos permitir-lhes neutralizar os locais de onde são atacados, sem comprometer outros alvos civis e militares. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Aqui os limites estabelecidos pelo presidente francês, que não quer que isto se transforme numa guerra contra civis. Estas declarações foram recolhidas durante uma visita de Macron à Alemanha. Faz parte de um artigo do Kyiv Post. Esta é uma questão que tem causado várias fissuras na união dos países da NATO. A Alemanha, por exemplo, teme uma escalada para um conflito direto com a Rússia. Caso isto aconteça, os Estados Unidos também têm hesitado. E Diana, depois de Portugal, Espanha e Bélgica, a Suécia anunciou hoje um novo pacote de ajuda à Ucrânia. São mais de 1.600 milhões de euros. É o 16º e maior pacote de ajuda já enviado a Kiev. É o maior que já foi enviado pela Suécia. É o que afirma a vice-primeira-ministra sueca, Ebba Busch, citada pelo Kyiv Independent. Este novo apoio diz respeito aos equipamentos militares que estão no topo das prioridades ucranianas. Estão incluídos aviões de reconhecimento e controle de radar, todo o estoque sueco de veículos de combate de infantaria, mas há mais, André, vão ser enviados projéteis de artilharia, mísseis antiaéreos e materiais para ajudar a manter e reabastecer equipamentos militares doados anteriormente. O pacote inclui também assistência financeira, recursos de comunicação por satélite, ainda um mandato do Instituto de Investigação de Defesa Total da Suécia, é assim que se chama este instituto, para ajudar a Ucrânia a desenvolver as próprias capacidades de investigação. Traduzimos assim a imprensa ucraniana, voltaremos a fazê-lo na próxima sexta-feira. Até lá, obrigado, Diana Rosa, até uma próxima. Até à próxima.